empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Pod Podcast. Sejam muito bem-vindas ao Empúria Pod Talk Show, o programa oficial das Empoderadas Bravas. Me chamo Rossini Fernandes e hoje estou recebendo essas duas bravas maravilhosas para compartilharem suas trajetórias e conhecimento dentro de suas áreas de atuação. E antes mesmo de apresentá-las, vou deixar aqui nosso agradecimento aos nossos patrocinadores master. Um deles é a By Corretora, que é a corretora de seguros da minha irmã. Ela tem como especialidade está ali reduzindo os custos, tá? De forma geral, de seguros, planos de saúde e tudo mais. Temos também a Teacher Sally, a minha professora de inglês, que eu tenho muito orgulho, foi nossa convidada, nossa patrocinadora sempre esteve aqui com a gente, ali trazendo o inglês de forma mais descomplicada e de forma mais sem enrolação. Ela encanta, né? Exato, ela entrega ali todo o conhecimento que ela conseguiu estudando e pondo em prática, tá? E também não poderia deixar de falar, Paulo Galvão, meu tatuador, ele me tatuou para essa temporada, vai me tatuar mais vezes, é meu tatuador já há mais de 10 anos, então eu tenho muito orgulho de trazer esses patrocinadores aqui, que os nossos patrocinadores master, só para explicar para quem está nos assistindo, não são marcas que pagam a gente, que dão dinheiro, mas sim que a gente consome. Então tem um selo de confiança do Empúria Pod e da minha família, tá? Então eu já convido vocês a conhecerem e você que está assistindo também. De um lado, recebemos ela que é empreendedora, mentora, consteladora e palestrante, Rafaela Lima. Muito obrigado por aceitar o convite. Nada, é um Muito prazer. por estar com a gente. Como é que você está se sentindo? Talvez um pouco nervosa, não sei. Mas você já tem experiência. Toda primeira vez causa essa ansiedade, né? Sim. Mas é boa. E também, enfim, tem algumas câmeras. Ó, só para falar para vocês, antes até de apresentar nossa empoderada convidada. Eu também, quando eu comecei a gravar aqui, só um caso assim, bem rápido, eu produzia outros podcasts. E daí eu falei, poxa, tudo muito tranquilo. Eu já tô aqui no estúdio quase todo dia e tudo mais. Quando eu gravei a primeira vez, eu gravei com a Mieri Maia, um abraço pra Mieri. Quando eu fui falar, eu falei... Eu falei, meu Deus do céu, gente. Caraca, que troço difícil. É a primeira vez, né? Tudo é a primeira vez, é uma novidade, né? Causa essa ansiedade um pouco, né? Até você ir se acostumando. Mas esse bate-papo aqui é muito sobre a sua vida. Nós nos interessamos em saber como você faz, como você começou. E vai ser baseado nisso que vamos fazer, tá? Esse programa. Certo. E do outro lado, ela que é uma especialista em comunicação, estava me ensinando aqui técnicas muito boas que eu já executei, mas eu vou praticar mais vezes. Isso aí. Empreendedora, formada em letras e pedagoga. Giltânia Neri. Muito obrigado, Gil, por aceitar o convite. Obrigada. Como é que você está se sentindo? Você que está fazendo lives, eu estou te acompanhando, faz lives ali direto, ao vivo, e está aqui. Como é que você está se sentindo? Eu pego a deixa da Rafa. É bom ter esse nervoso porque ele é o chama da tua paixão. Sim. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Toda vez que eu vou entrar em sala de aula, palestrar ou fazer live, dá aquele frio na barriga, ou seja, eu estou no caminho certo. Né? Porque você acredita e você é apaixonado. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, você sabe que o que você faz é muito interessante, que o que nós fazemos, na verdade, eu também acredito muito no que eu faço, isso que é o meu combustível diário, é que não está limitado só a abençoar a minha vida, da minha família, né? É algo muito maior, assim. Impacta muitas outras pessoas que a gente nem imagina. E a gente nem imagina o quanto a gente também é visto, né? Sim. E a gente não tem essa proporção. Não. As pessoas, quando elas começam a comentar, que a gente vai se atentando, né, para isso. E a gente percebe, nossa, tô sendo vista. E o grau de importância que você está, né, aferindo na vida do outro. Exatamente. Né? Então... Com o conteúdo que você estudou. Com o conteúdo que a gente se preparou. Porque assim, a gente está numa carreira de mentoria, mas não é algo assim, vou virar mentora. Da noite pro dia. É um processo. É um processo. É um resultado de uma gama de experiência, de sala de aula, de multifacetados trabalhos que eu já me coloquei para fazer. Né? Eu não sou daqui do Rio, eu sou maranhense. Que legal. Eu tô 7 anos no Rio, então eu tenho uma história
antes Rio de Janeiro, pós Rio de Janeiro. Que legal. Então, assim, a construção aqui... Então vamos começar com você. Já que você está falando já do Maranhão e, enfim, Nordeste, eu tenho raízes? Família, sim, raízes nordestinas. Minha família, pai de pai, é toda baiana. Inclusive, meus pais estão morando na Bahia agora, nesse momento. Conta pra gente como foi essa escolha. Por que suas escolhas? Primeiro, da sua profissão, que depois eu já quero saber também sobre Rio de Janeiro. Caramba, a profissão, ela foi construída, assim. Eu sou de uma cidade bem pequena do interior do Maranhão, chamada Bacabal. E a Universidade Estadual do Maranhão oferta nessa cidade pequena curso de licenciatura. Ou seja, é uma gama de professores lançado no mercado. Agora, aqueles que vão para a sala de aula é uma coisa. Uhum. Aqueles que vão só pegar a graduação, porque qual é a família que não quer um filho com a graduação? Então a pessoa estuda para se formar, mas não pratica. Não pratico muito. A minha turma mesmo, a maioria são policiais. Sim. Se eu contar dos 25, eu acho que 3 são formados, que trabalham e atuam na sala de aula. Os demais é Tribunal de Justiça, é empreendedor, né? Pessoa largou a carreira, é bancário e não quer saber. Ficou com conhecimento, mas não significa que eu vou para a sala de aula. E eu sou de família de professores, tanto na família da minha mãe como na família do meu pai. Professoras de renome, professoras que fizeram a diferença na cidade. E eu vou te ser sincera, eu fiz porque eu tinha... A minha professora foi, né, uma professora lá da universidade, fez uma campanha. O curso estava prestes a fechar e ela saiu nas escolas onde tinha o ensino médio para fazer, tipo assim, gente, olha, o curso de letras, você não precisa ser professor, porque professor, as pessoas ficam com medo, né? Peninha. Eu vou para aquela sala cheia de adolescentes. E outra que fica rotulado, né? O professor fica aquela coisa que trabalha e não sai do lugar. Às vezes, infelizmente, tem esse rótulo. E a professora Vilma fez um levante, assim, olha, gente, curso de letra você pode ser jornalista, revisora de bibliográfica, ou seja, levantou outras dimensões para o curso de letras. Então, eu fui com esse olhar. Isso no seu vestibular? No meu vestibular. Quando eu fui, apliquei tudo, passei. Quando eu me vi lá, que não era... Porque, assim, o curso de letras, as pessoas têm a ideia que é o curso que vai me ensinar a gramática. Que eu vou sair de lá a Pasquale. Não é. Eu vou estudar tudo que é transformado a língua, né? As teorias literárias, a linguística, a filologia, tudo que vem por trás, coisa que a gente nem chega a falar para o aluno de quinta série, de quinto ano, né? Sim. Então, assim, aí quando eu cheguei no 6º ano, deu aquela crise existencial. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei com aquela... Será que era isso mesmo? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? A professora, senta aqui. Senta que lá vem história. Tu não caminhou até aqui para desistir. Eu não queria mais, Rocine, eu não queria mais. Quando chegou no 6º período, que eu vi que eu tinha que produzir uma monografia, que era coisa exigente, né? E que eu não tinha nem ideia. Eu amo literatura, sempre fui amante da literatura, até porque eu sempre fui do mundo, do universo da leitura. Mas quando eu me vi que eu tinha que fazer uma pesquisa, que eu tinha que apresentar, que é aí que hoje eu vejo lá atrás a Giltânia que tinha um pavor de falar em público, né? A minha primeira experiência de apresentação, gente, foi catastrófica. E o que te fez continuar? Que bateu essa primeira dúvida. A professora veio com esse choque de realidade. Você começou, você tem que terminar. Sim. Quero nem saber se é crise existencial, se não sei o quê. Tu tem outra ideia? Tu tem um plano B? Não. Então você vai focar nesse aqui e vai terminar. Até porque ela me via, né, com aquele potencial. Aí depois eu fui trabalhar com ela, trabalhei em outros projetos pela universidade, então rendeu frutos. Ou seja, era alguém que estava me observando e viu que eu tinha um potencial. Mas que eu, naquele meu mundinho ali de, não. Acreditou mais em você do que você mesmo naquele momento. Furou a bolha. Furou. E, Rafaela, pegando esse gancho, como foi? Por que surgiu essa ideia de empreender dentro da sua área? Olha, na verdade eu falo que o empreendedorismo me escolheu, né? Eu sempre tive a questão do empreendedorismo, mas
o empreendedorismo, a palavra empreendedorismo, ela é muito trabalhada agora. Antigamente as pessoas tinham muito a palavra autônomo, né? Ou então vou fazer um bico, eu sou autônoma, né? Não era aquela coisa regularizada, né? Sim. Com seriedade. Então, tudo começou quando eu ainda era consultora de Eudora, consultora de Natura. Você já era uma empreendedora? Exatamente, eu já era uma empreendedora, fazia aquilo perfeitamente bem, mas só que eu não via como um empreendedorismo. E aí, o empreendedorismo de fato mesmo só veio quando eu ingressei na universidade e eu tinha muita facilidade, né, para as normas da BNT, né, que todo mundo chora, né, trabalho acadêmico, trabalho de TCC, e eu tinha essa facilidade para aprender, e as pessoas me pediam muito ajuda. E foi a partir daí que eu comecei a empreender, ajudando as pessoas com trabalhos acadêmicos e com formatação de trabalho. E eu não parei mais, porque os próprios alunos da universidade faziam o boca a boca do meu trabalho. E aí, quando eu me formei, eu falei, agora... Você já estava dando mentoria? Eu já dava mentoria dentro da universidade. Você só não dava essa nomenclatura, você Exatamente. Só não usava. E aí, quando eu me formei, eu fiz serviço social, falei, agora eu vou me dedicar à profissão. E aí eu descobri que eu poderia também ser assistente social autônoma. Na minha profissão nós chamamos assim, né? Mas de uma forma que eu possa trabalhar, assim, como empreendedora, de fato, né? Então, eu continuei no empreendedorismo, trabalho na minha área, né? Como assistente social autônoma, presto serviços a instituições, mas também sou empreendedora e eu dei continuidade com os serviços de mentoria acadêmica, né? Foi meu primeiro empreendedorismo, oficialmente, né? Que me levou aí para o mundo, costumo falar assim. E depois veio os outros conhecimentos, porque a mentoria, você lida com pessoas. Sim. Você não lida só com aquela situação que ela quer resolver. E você acompanha o resultado dessas pessoas. Sim, tudo gera resultado. Sim. E aí a própria demanda, né, de trabalhos acadêmicos foi me mostrando o quanto eu ainda precisava estudar para eu lidar com pessoas. Porque você não lida só com um trabalho acadêmico. E eu fui percebendo que o quanto a universidade ela vai danificando a mentalidade dos alunos. Porque eu conheci alunos que queriam se suicidar. É muito pesado. As pessoas não têm essa proporção. Alunos com depressão, alunos com síndrome de pânico, alunos com diversas, né, problemas mentais. Aí entra também a sua escolha. E aí uma coisa foi puxando a outra. Porque eu sempre gostei de ser estudiosa da saúde mental, né? E depois veio o comportamento humano. Tudo veio, né, amarradinho para mim. E aí eu fui dando outros passos, né? Eu não abandonei a mentoria acadêmica, eu continuo com esse trabalho, mas também, paralelo a isso, eu continuei empreendendo, só que como terapeuta sistêmica, né? E depois eu fui palestrando. E assim foi. Dentro disso ainda, eu queria entender melhor, porque você foi uma patrocinadora do nosso episódio com a Bia. Sim. Inclusive virou uma grande amiga nossa, Bia. Eu queria saber de você sobre esse nicho, terapia sistêmica. Porque eu pesquisei. Quando eu comecei a pesquisar, quando eu fui pesquisar, a gente começou a seleção da segunda temporada. E logo você topou. Entramos em contato com você, você topou. E daí eu falei, não, vou parar de pesquisar, porque eu quero saber dela. Explica resumidamente pra gente sobre terapia sistêmica. Porque eu tenho... Sim. Eu me posiciono como cristão, só pra você entender. Mas eu tenho fome de aprender, de conhecer sobre assuntos diversos, sobre crenças. E eu tenho certeza que o nome vem terapia, então é para ajudar, é para auxiliar, é para acalmar. E eu queria saber um pouco, fala um pouco pra gente. Então, a constelação, ela já existe há mais de 20 anos, né? E aqui no Brasil, muitas pessoas ainda não conhecem. Mesmo ela já tendo esse tempo todo, né? Já sendo trabalhada em diversos lugares, mas ainda muitas pessoas não conhecem. E diferente do que as pessoas às vezes correlacionam, não tem nada a ver com religião, né, ou com o que você acredita ou deixa de acreditar, é uma terapia. Mas diferente de psicologia, a constelação ela trabalha um único assunto numa única sessão. E na psicologia, você vai trabalhar um assunto específico, às vezes, em uma determinada quantidade de sessões. Por exemplo, eu, quando fiz terapia, eu levei 6 sessões para conseguir falar sobre mim. Eu não conseguia falar sobre mim em uma única sessão.
Então, hoje, na constelação, as pessoas não sabem disso, né? E o principal trabalho da constelação é a quebra do comportamento de padrões, né, que a gente traz das gerações anteriores para nossos dias atuais. Ou seja, da forma como você é ensinado, você traz isso para sua vida e assim sucessivamente. E assim são as crenças. Faz todo sentido. Sim, e assim são as crenças também, crença limitante, crenças de escassez. Então a constelação ela traz tudo isso, principalmente também a área da saúde, que as pessoas não trazem. Porque na saúde a gente também é leal à doença dos familiares e a gente traz também certas coisas e a gente também não sabe. A constelação trabalha todas as áreas da nossa vida, né, na verdade. Ela é uma área muito ampla, mas tem essa diferenciação da psicologia. Em uma única sessão a gente trabalha, por exemplo, uma área organizacional, e na psicologia você vai levar mais um tempo, né? Porque na constelação você traz aquilo das suas gerações passadas, e na psicologia tem esse método. Sim, é bem bacana. Poxa, já clareou muito, deu muita clareza. Nós somos um sistema, né? Nós somos um sistema. A constelação é o nosso sistema. Quando eu comecei que eu fui pesquisar, eu falei, não, pera, eu vou esperar pra ver se a Rafa vai participar, porque eu vou perguntar ela. Desculpa, já tomei liberdade. Pode. Mas vou perguntar a pessoa, porque é claro, quando você faz uma busca ali no Google, eu pesquiso muito, eu procuro muito as fontes. Então, porque ali qualquer pessoa solta uma informação. E eu procuro muitas fontes. E as fontes, muitas das vezes, elas divergem de pontos de vista e tudo mais. Então fica uma coisa assim, poxa, quem é que tá falando certo, quem não tá, isso e aquilo. Falei, não, vou perguntar à minha convidada. Sempre tem uma linha que diverge, né, Rafa? Verdade. Sempre tem uma linha que diverge. Tanto que essa parte de constelação tem tribunais de justiça na vara da família que utiliza. Que trabalha com mediações de família. Você hoje é assistente social. Eu sou assistente social. Então, se eu quiser trabalhar no judiciário com a mediação de conflitos, eu posso trabalhar. É pouco falado também. As pessoas não conhecem muito. Então, quando eu falo, explico essa dinâmica, as pessoas vão tendo esse entendimento, né? E acha que, não, eu sou assistente social, não posso trabalhar com isso. É um nicho e não tem nada a ver. É muito amplo. Inclusive o SUS também tem esse tipo de trabalho com mediações de conflitos. Bem, então já aproveitando que estamos com você, no início ali da sua jornada como empreendedora, reconhecida como empreendedora, algum momento você se viu ali, poxa, realmente, eu sou uma empreendedora, eu estou construindo alguma coisa para mim, para transbordar na vida das pessoas. Quando você estava se vendo nesse início, a minha pergunta é, bateu alguma dúvida? Qual foi a dúvida que você teve? Eu não tinha dúvidas se eu seguia no empreendedorismo ou não, nunca tive dúvidas. Mas depois, né, que eu conheci a constelação, que eu tive essa percepção, né? Mas enquanto eu não tinha esse conhecimento, eu era muito leal ao que os meus familiares falavam, que é como a Gil trouxe, né? A gente segue muito os sonhos do que os nossos pais querem para nossa vida. Então, é o sonho de toda a família você ter um filho, né, que vai ingressar na universidade, vai se formar, e era o sonho dos meus pais, né? Então, foi desse jeito. Eu sempre fiz muito o que eles queriam. E quando eu furei essa bolha, eu não tive dúvidas de qual caminho eu ia seguir. E a partir de então, eu sabia que eu ia ter que lidar com as falas, né? Porque, você fez a universidade 4 anos, estudou 4 anos, serviço social, e você não vai trabalhar na área que você estudou, né? É a primeira coisa que a gente ouve, mas não é porque quer o nosso mal ou vai ficar falando mal, né? Porque eles foram ensinados, né, que o filho tem que ser protegido, tem que ouvir os conselhos, né? Os mais velhos. E segurança, exatamente. Então, o que faz as pessoas mudarem a mentalidade? É os resultados que você obtém com o seu trabalho. Então, com o tempo, meus pais e minha família foram vendo, né, que o trabalho que eu estava realizando estava tendo resultados e que, de fato, eu estava trabalhando, porque é muito difícil uma pessoa mais velha entender que trabalha com a internet,
faz um negócio online. Trabalha com a internet? Não trabalha. Faz um negócio online. Não funciona na cabeça deles, né? As pessoas configuram teu home office. Tu tá de home office, tá de folga. Não tá gente. O escritório que o home office é muito mais fácil, porque você tá em casa é muito mais fácil, né? Tem uma maior flexibilidade. Sim, nós temos uma maior flexibilidade, mas não quer dizer que seja mais fácil. Então, toda essa questão precisou ser trabalhada, né? Um processo. Sim. Precisou ser trabalhada para que eles entendessem como é que funcionava esse trabalho, que é como se eu estivesse indo para um CLT, né, para que houvesse o mesmo respeito, só que eu estando em casa, fazendo o meu trabalho de casa, na internet. Caramba. E tendo qualidade de vida, né? Isso. E as pessoas têm que, hoje, o pós-pandemia vem com esse olhar, né? Sim. O home office ou trabalhar na internet te dá essa qualidade de vida. Exatamente. E você, quando começou a empreender mesmo, porque aí você se formou e tudo mais, e daí eu já não sei, vou deixar com você. Então, formei, né, aos trancos e muita briga, mas formei. Relutei ainda, não quis para a sala de aula no imediato da formatura. Eu trabalhava no hospital, de hospital de cirurgia eletivas. Qual área? Eu era digitadora de laudos ortopédicos. Né? Então, eu já tinha lá, trabalhava diretamente com o médico, com os traumatologistas. Então, aí eu disse, cara, sala de aula eu não quero, não. Até porque a gente sabe, né, o histórico. E eu disse, eu não vou querer sala de aula. Não vou, formei, mas eu não vou. E eu ganhava relativamente bem em relação à sala de aula. Porque por hora aula, às vezes tu dá uma carga horária de 30 horas, o que eu ganhava na semana não fechava. E a gente vai também pelo financeiro. Mas... bem, chegou o momento de decidir. Fui para a sala de aula. E o meu estado entrou num período de greve que parou. Maranhão ainda. Uma greve na educação durou assim, para mais de 4 meses. Então, assim, as escolas fecharam do estado, que era onde eu prestava serviço. Porque a minha cidade não tem muitas escolas particulares, então é escolas municipais e estaduais. Então, era nessa que eu prestava serviço. E quando eu fui para a primeira sala de aula, assim, que eu entrei, que eu fui passar um período, né? A minha professora, que foi a minha orientadora, ela teve um AVC de tanto trabalhar e pediu para que eu assumisse a turma dela e fui. Quando eu disse que eu ia sair, porque eu recebi um convite para morar no sul do país, quando eu vi esses alunos, todos rebeldes, que quando eu cheguei, todo... Qual era? Ensino médio? Né, ensino médio. Eu pequenininha, né, 1,56, cheguei, olá, tudo bom? Sou a professora Giltânia. Quem é essa mulher, essa meninazinha? Tipo assim, não davam nada. Quando eu disse assim, então vamos lá, galera, vamos sentar aí, vamos sentar, que eu quero conversar com vocês. Qual é o seu nome? Beatriz, seu nome. E você dava aula de quê? Português. Aí quando, tipo, 40 alunos, eu saí nomeando nome por nome. Caraca, a professora sabe o nome de todo mundo. Ferrou, que agora ela vai saber o nome de todo mundo. Aí, nisso, eu peguei eles. Foi a primeira vez que você... Foi a primeira... eu já tinha feito outros trabalhos, mas a primeira vez pós-formatura que eu entrei e assumi uma turma para ser minha turma, onde eu fazia diário de sala de aula, fazia plano de aula, fazia prova. E eles ficaram assim, caraca, professora... Éguas, né? Éguas, a professora sabe o nome de todo mundo. Ferrou, que agora ninguém pode sair mais. Pois é, porque eu aprendo justamente por essa... Aí eu comecei visualizar que eu tinha essa facilidade de conversar com eles. E que quando eu sentava na sala dos professores, a turma que eu assumia era odiada pelos professores. Vixe, tu tá naquela turma? Deus me livre, te benze, viu? Eu disse, caramba, pois eu não tive problema nenhum. É ótimo. Não tem problema nenhum com eles. É a comunicação, né? Então eu comecei a ver que não conheceram a história deles, saber o nome deles, porque muitas das vezes o professor está numa gama psicológica muito pesada, que ele entra e sai no automático. Posso dizer que é um recorte? Tem professor que entra e faz a diferença. Mas, tipo, em 2007, muitos professores já próximo à aposentadoria já estavam, tipo, eu estou só cumprindo o meu tempo. Quero lá saber nome de menina, sei mal o meu nome, porque eu via isso lá. Então, isso acontece. Então, quando via que eu preparava um joguinho, que eu fazia atividade com dinâmica, eu comecei a pegar gosto sem nem perceber. Né? Então, eu fazia uma atividade com ortografia, eu fazia um jogo.
né, com ele, dividir. Mas aí você era, então você já era contratada do Estado? Contratada do Estado. A professora conseguiu me vincular. Aí, prestes a esse contrato, veio uma decisão de sair do Estado. Por quê? Às vésperas de eu dizer que eu ia sair, o Estado entrou em greve, tipo, meio do ano. Então, eu tive que ir para... Aí eu disse, não, a minha cidade não tem estrutura. E não tem, assim, eu sempre tive aquela coisa de não ficar parada. Uma fome, né? Aquela fome de conhecimento, de sair um pouco, de cortar um pouco também. Porque lá na minha família, a família Santos, é muito forte. A minha mãe é uma matriarca, né? Então, aquela influência muito forte ali de não dizer, mas entre linhas, quero meus filhos aqui perto. Sim. Né? Então, veio um casal, um grande amigo meu, que era da cidade, veio passar as férias, olhou o esposo dela. Gil, tu não quer passar uma temporada em Blumenau? Gostei de ti, tu é uma pessoa diferenciada. Parece que não é nem daqui da cidade, que é tão pequena, a mentalidade pequena, tu não quer ir lá? Eu disse, cara, eu não tenho nada aqui, não tem menino, não tem filho, não tem esposo, nada que me prenda, eu vou. Raulcine, nem pensei 2 vezes, falei com a minha mãe, ela ficou meio assim, mas aceitou, né? Vendi tudo da minha casa e fui-me embora para esse Blumenau. Santa Catarina. Santa Catarina, fui. Mas olha como Deus, ele é muito caprichoso. Ele já trabalhava comigo esse aspecto de sair, de alargar as tendas. Eu fui para lá, mas eu não fiquei muito tempo. Mas eu voltei com um olhar de valorizar o meu currículo. Mas você voltou para o Maranhão? Voltei, fiquei 4 meses lá. Mas foi tipo assim, 4 meses, assim, um deserto pedagógico de Deus. Tipo assim, tu vai pra lá, tu vai ficar longe de família, que ninguém vai ficar toda hora. Tá precisando disso? Era eu que tinha que levantar e fazer. Então é onde a vida foi transformando a minha docência. Você deu aula em Blumenau, foi isso? Trabalhei lá. Eu não fui pra parte de docência, eu fui trabalhar na parte de hotelaria. O meu currículo abre esse nicho muito vasto. Sim, né? Por conta da língua. Né? Sim, no caso, é a língua portuguesa, né? A minha formação. Mas eu tinha um curso de inglês extra, né? Tipo, Pequim Blue and Free, eu fazia. Sim. Então, foi o meu know-how lá que eu consegui uma vaga muito... Tipo, 10 dias de Blumenau, eu já consegui emprego. Então, eu fui para lá no sentido de trabalhar a minha parte... Giltânia. Empreendendo na sua vida. Empreendendo na minha vida, né? Foi muito boa experiência, cidade belíssima. Não sofri preconceito racial, por incrível que pareça, mas o regional. O regional, porque assim, no momento que o nordestino fala, tu não é daqui. Ué, guria, tu é de onde? Como não é um sotaque muito perceptível do Maranhão, é diferente de um de Pernambuco, de um do Rio Grande do Norte. Eu acredito que parece o sotaque muito com baiano. As pessoas ficam no Bahia, Minas. As pessoas já têm, aqui no Rio já me confundiram com mineira também. Acho que é pelo gingado, pela minha fala, né? Mas foi assim, foi uma experiência rica. O casal foi muito, assim, presente na minha construção de Blumenau. Mas o meu olhar, eu fiquei assim, poxa, eu tenho uma formação, estou trabalhando... uma formação muito boa, rica, em letras. Eu vou voltar para o Maranhão e vou para a sala de aula. Então, assim, eu cheguei com uma bagagem, depois desses 4 meses, voltei para a sala de aula na minha cidade, eu fui trabalhar no SESI, num estágio muito bacana lá. Foi SESI, Gil? Tantos momentos. Não, fui para a Duvel, fui trabalhar na parte de financeiro, e da Duvel eu fui para a universidade. Foi 2008, 2009. Fui trabalhar num projeto de qualificação para docentes. Então, toda a gama de tudo que eu aprendi lá, eu fui para a sala de aula, trabalhar com teoria da comunicação. Muito bom. Então, assim, constrói repertórios, essas experiências, né? A gente constrói não só cultural e a experiência. Não só com teoria, mas com prática, né? Sim. Vivência. Eu queria saber, vamos para a Rafa. Vai quebrar bastante esse assunto, tá? E eu gosto de fazer isso, quebrar, porque a gente te desconstrói para construir o assunto. Vamos falar da sua adolescência. Tá? Eu tava até no questionário lá, eu não adianto o roteiro para ninguém, até justamente pra gente dar essa surpresa mesmo. Como foi sua adolescência, Rafaela? Minha adolescência foi um pouquinho complicada, porque eu já tinha... síndrome... Não é síndrome, não. Eu já tinha ansiedade, mas eu não sabia. E então, na minha adolescência, eu
resolvia, né? Na minha cabeça, eu achava que eu estava resolvendo do meu jeito, até chegar na fase adulta que eu precisava resolver. Então, foi uma adolescência positiva / negativa, porque eu não sabia lidar com essas questões da saúde mental, eu achava que sabia, e eu não tinha esse compartilhamento, né, do que eu sentia com a minha família, porque a cobrança, ela não existia, a cobrança, ela estava na minha cabeça, né, então eu me cobrava. E com o passar do tempo, né, a cobrança, ela aumenta, né, então automaticamente a ansiedade aumenta também. Mas na adolescência, em relação à profissão, eu não tinha essa percepção do que eu iria fazer. Como eu te falei, eu seguia muito, né, o que a minha família me sugeria. Meu pai queria muito que eu seguisse a profissão dele, ele era metalúrgico, e meu irmão queria muito que eu fizesse serviço social. Aí eu falei, vou fazer serviço social, porque ele tá falando tanto de serviço social, mas em nenhum momento eu parei pra pesquisar o que era o serviço social. E eu só fui descobrir o que era serviço social quando eu cheguei na faculdade. Aí eu ficava com aquela questão, será que eu vou conseguir chegar até o final? Porque eu não suportava fazer uma coisa e largar no meio do caminho. Eu gostava de concluir o que eu começava. Sim. E aí falei, não, gente, nem se eu não gostar, eu vou terminar esse troço, porque eu não admito parar no meio do caminho. Mas depois, com a trajetória, eu fui me encantando, fui conhecendo, eu percebi que eu poderia trabalhar com saúde mental, porque já era uma vontade, porque eu, particularmente, queria fazer psicologia. Mas meu irmão insistia no serviço social. E eu descobri que eu poderia trabalhar com saúde mental, comportamento humano. Então, isso daí me trouxe a paixão, né, pela profissão, e faria tudo de novo. Olha, você comentou, assim, é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque até pra mim mesmo eu sempre me pergunto isso. Porque normalmente, geralmente, independente da profissão que você escolha, a sua adolescência, ela tem essa importância pra sua escolha. E mesmo quando a escolha é ao contrário, por exemplo, você quer muito uma coisa na adolescência e você faz uma coisa completamente diferente na fase adulta, teve influência. Porque aí você tomou o que você realmente não queria ou o que você já começava a querer. E eu te pergunto, e aí já vai mais uma pergunta pra você, você acredita que influenciou a sua cobrança, né, que você havia comentado na parte pessoal, fora de carreira, essa sua cobrança que existia dentro de você e que você não se resolvia bem com ela, e por isso que você ficava mal, com ansiedade, e muitos que estão acontecendo com adultos, até pessoas da terceira idade com ansiedade e tudo mais, pessoa madura, pessoa já viveu e tudo mais, passando por isso. Você acredita que influencia hoje na sua carreira? Não, a sua adolescência? Hoje não não mais, né? Porque depois que a gente vai criando autoconhecimento, vai tratando todas essas questões, a gente vai aprendendo que tudo vai se quebrando, né? A gente vai curando, né, todas as etapas da vida. Então, quando você chega na fase já da sua vida bem resolvido, você tem que ser grato a tudo que você viveu, mesmo que pelos processos que você vivenciou, né? Porque foram fases necessárias para você chegar onde você chegou. Então, hoje não existe mais essa cobrança, não influencia mais, né? Naquele tempo influenciava bastante, tanto que na adolescência eu cheguei uma vez fazer teste vocacional, né? Porque eu não tinha percepção de nada do que eu ia fazer, eu não tinha vontade, né, de fazer. Eu ficava, o que eu vou fazer quando eu sair da escola, gente? Eu não sei o que eu vou estudar. Sim. Né? Isso acontece com muitos anos. Sim, porque no período do ensino médio, meu pai e minha mãe já trabalhava muito essa questão, né, de universidade, vestibular. E aí, automaticamente, a autocobrança já entrou. E aí, foi aumentando, porque você tem que cumprir sonho de pai e de mãe, né? Isso dá orgulho a quem você ama. Na verdade, isso não vem como uma cobrança, mas é como você coloca isso dentro da sua cabeça, né? Então, eu cheguei a fazer até teste vocacional. E quando eu vi que saiu psicologia, serviço social, direito, eu falei, eu vou para uma dessas áreas. E aí, eu foquei na psicologia. Eu falei, vou fazer psicologia. E quando eu foquei que eu ia fazer psicologia, meu irmão veio e desconstruiu a psicologia toda, né? E fui pro serviço social. Bem, que querendo ou não, influencia dentro da mesma. Sim. Foi uma influência muito grande mesmo. Não me arrependo de ter feito serviço social. Hoje eu digo que eu faria até de novo se fosse preciso. Porque foi me encontrei. Porque foi a partir do serviço social que eu comecei a me desconstruir enquanto pessoa, enquanto cidadã. Eu fui obtendo conhecimentos que eu tinha preconceitos e eu fui me desconstruindo. Então eu fui percebendo a beleza que a minha profissão era.
né? Então, me desconstruí por completo dentro da profissão. E a partir da profissão veio o autoconhecimento, eu fui fazer terapia, fui querendo mais conhecimento, né? E uma vez que você sai da caixinha, você não volta mais. Então, só foi crescimento. Muito bom, muito bom. Encantador, né? Ela muito falando, bom, né? Muito bom. Por isso que eu não adianto que eu vou perguntar. Porque quando sai assim, sai muito melhor. Muito melhor de verdade. E a gente conhece a essência, porque muitas das vezes a gente se prepara para falar uma coisa e tudo mais, às vezes não sai. Não sai como você planejou. Então, quando é verdadeiro, quando é espontâneo, é enriquecedor. Não só pra gente falar, claro, mas pra quem tá escutando. Conta pra gente, como foi sua adolescência? Nossa. Pessoal, enfim, o que você quiser falar, que se sentir à vontade. Gente, foi uma adolescência muito... Eu era da igreja, né, católica, então participava de grupos tanto na parte de infantil como na parte de jovens. Na minha rua foi um nicho assim, de muita criança, muita adolescente, então assim, eu brinquei muito até os meus 15 anos. Na nossa região é forró, é pagode, então o forró é predominante. E a relação com a minha mãe era mãe solo de 3, eu sou a caçula da minha mãe. E na minha adolescência eu conheço meu pai, né? Que até então eu não conhecia, eu conheci meu pai aos 12 anos. Então imagina a bugada que deu aí, né? A minha vida toda era só minha mãe, meu padrinho como referência, e meu pai aparece um belo dia. Ó, teu pai, abraça. Como assim abraçar? Que pai? Como assim? Como que abraça? Como assim? Vocês estão falando, então... Aí chega o abraço, chega o meu braço, nem chegou, se instalou, minha mãe o recebeu novamente, o perdoou e aceitou. Aí foi quando entrou aqueles conflitos, né? Como assim? Não foi presente na minha infância e agora está na adolescência. Sem referência, porque entrou sem referência. Uhum. Mas assim, foi um recorte da minha adolescência. Mas no geral, sempre fui de bastante amizade, sempre fui de estar nos grupos de liderança, de movimentação, de show de igreja, de evento, de piqueniques. Então, assim, eu posso dizer que hoje a adolescência... Já era muito comunicativa na sua adolescência? Era. Mas, assim, eu sempre fui daquela de... Tomava iniciativa, mas eu também não ficava assumindo tudo, não. Deixava outras pessoas também tomarem conta. Sabia delegar e também segurava na mão e ia junto. Vamos fazer um luau para juntar um dinheiro para ajudar a paróquia? Vamos. Então, era da equipe que ia pedir de loja em loja patrocínio. Minha mãe ficava, meu Deus, eu quero saber de festa. Boa. Festeira. Boa. Aí eu disse, mãe, é para ajudar a igreja, mas tem festa no meio. Eu disse, mas senão não vai ter o dinheiro. Por uma boa causa. Então, festejo, tudo. Então, eu estava sempre à frente. Peças teatrais. Mas é aquela coisa, aquela minha comunicação, ela ia até a página 2. Porque eu tinha bloqueio... Era lazer, aquele bloqueio. Eu tinha bloqueio de palco. Não, mas espera. Você tinha bloqueio, mas você pedia patrocínio. Então, o bloqueio não era... Era até a página 2. Página 2, eu tô te falando. Então, assim, a Giltânia, ela, tipo assim, ela vinha falante, comunicativa, de muita amizade. A filha da Aurora. Então, assim, eu não passava despercebido. Vi tua menina em tal rua. Tipo assim, se eu fizesse pisasse fora do... Tava sendo vista. Eu tava sendo vista. Você acredita que essa menina, essa adolescente, essa Giltânia, essa Gil, filha da Aurora, adolescente, influencia a Giltânia de hoje? Acho que a minha alegria de viver, assim, eu sempre fui entusiasmada, sempre fui esforçada. Eu acho que aquele brilho que eu tinha lá, eu mantenho hoje. Lógico, a fé, o Espírito Santo, né? Aquela conexão muito forte. Mas muita coisa foi desconstruída também nesse percurso, né? Muita busca por melhoria interna, porque o que eu melhoro aqui, consequentemente, vai pulverizar onde eu estiver. Então, assim, tudo que eu já passei de viagem, de decisões, de construção de carreira, que a minha carreira docente, ela foi por vários ambientes. Eu não fiquei só em sala de aula, como eu te falei, né? Fui para uma hotelaria, voltei para um sistema financeiro de uma grande concessionária da cidade, vou para a universidade, eu fiquei sempre indo e vindo sala de aula. E sempre fui desconstruindo. Então, assim, eu carrego as amizades de infância até hoje. Muito bom. Né? Então, assim, eu tenho muito do que eu era nessa fase, mas muita coisa curada. No aspecto da minha relação com meu pai, foi tratado. Eu busquei decidir ser tratado e decido todo dia. Porque é algo que é remanescente. Ele sempre tá dentro de você. Né? Ele está sempre te visitando. Então, se tu permitir, tu volta
traz os ranços, né? As raízes, né? Como a Joyce Meyer fala. Exatamente. Se você não buscar o trato contínuo, é tipo perdão. Todo dia eu tenho que decidir perdoar. Eu tenho que decidir amar. Né? E eu decido todo dia querer ser uma pessoa melhor. Ainda mais agora que eu tenho uma responsabilidade. Eu sou mãe. Que legal. Né? Então, assim, quando você vê, meu Deus, um ser que Deus me coloca na minha responsabilidade, eu tenho que ser melhor para ela. Não é para mim, é para ela. Então, assim, eu te dizer que o que eu passei para chegar até aqui hoje, todo dia a palavra gratidão está no meu pensamento. Senhor, tu não faltaste na minha vida em nenhum momento. Os livramentos, situações de perigo que eu passei, que a minha mãe nem sabe que eu passei. Né, no sentido de correr um perigo de um abuso propriamente dito na rua, por conta de uma decisão de eu ter saído de casa para viver uma experiência. O risco que... O risco que se corre, né? Mas quando você escolhe, você também perde também muita coisa. Então eu escolhi ser uma pessoa melhor, largar para trás o que não agrega. Acho que a minha decisão hoje de mentoria, com as minhas alunas, com o curso que eu estou lançando, soltar a voz em 2024, é no aspecto mesmo de romper, trazer o autoconhecimento, que é assim, comunicação é autoconhecimento. Seu, porque é o intrapessoal, que a partir do momento que teu corpo comunica, Rossini... Esse programa aqui é um exemplo disso, porque eu não tenho técnica, eu estava aprendendo as primeiras técnicas agora de oratória. Tu tem que te conhecer, tem que conhecer como tua voz, tua entonação, né? Até o teu ombro caído fala muito. Sentar de perna cruzada, se tá direcionado... Todo o seu comportamento tem uma comunicação. Tem uma comunicação. Se a pessoa... Tu tá palestrando. Já espero o feedback. Né? No final do programa, não dá agora, Tu tá palestrando, e a pessoa tá ali encurvada, perninha pra dentro, as mãos pra... Né? Todo mundo fechado. É caixa fechada, é a pessoa que não tá aberta pra te receber. Né? Então eu tenho que estar nesse olhar de observar, de saber a leitura. Eu acho que encanta você saber o nome da pessoa, olhar no nome da pessoa. Eu acho que é isso que a comunicação, quando eu falo a comunicação eficiente, eu até falei numa mentoria que eu participei semana passada, as pessoas acham que quando a gente entra assim, mas tem Reinaldo Polito, que para mim é um dos grandes palestrantes do Brasil, entre outros, Thomas Brier, entre outros. Mas se tu for falar, tá todo mundo formatando as pessoas. O meu trabalho como mentora de comunicação é no sentido de trazer a essência da Rafaela e mantê-la. A gente só vai trazer um curso prático, técnicas que todos utilizam, mas eu não vou tirar a essência da Rafaela. Dentro disso, já te faço uma pergunta, que foi muito bom você comentar sobre isso. E como nós comunicamos para muitos empreendedores, o nosso principal público são empreendedores de diferentes esportes. Se você estivesse começando sua carreira hoje, você está começando sua carreira hoje, com o conhecimento que você tem hoje. Isso é bem difícil, mas vamos colocar a situação. Qual habilidade ou curso que você buscaria com prioridade? Nossa, autoconhecimento. Autoconhecimento? Se você tivesse, Rafaela, começando sua carreira hoje, com o que você faz? Mentorias, você tem o conhecimento que você tem hoje. Se você pudesse escolher uma área, uma habilidade que você daria como prioridade, qual você escolheria para você ficar melhor? Eu escolheria análise comportamental. E a mentalidade, né? Os dois caminham juntos. E desde sempre, quando eu não tinha essa percepção do empreendedorismo, né, que eu já empreendia, eu sempre tive esse desejo de estudar a mentalidade, análise comportamental. Eu sempre tive isso como objetivo. Eu nunca coloquei algo assim negativo que fosse me travar futuramente. Nunca coloquei empecilhos financeiros para que eu não concluísse esse objetivo na minha vida. Eu sabia que um dia na minha vida eu ia executar o que eu estava planejando lá atrás, não importava o tempo. Eu não trabalhava com prazos, né, com datas ainda. Então, meu planejamento era muito solto, mas eu colocava dessa forma, que eu ia executar, que eu ia estudar, não importava o tempo, mas eu ia fazer. E depois, com o tempo, realmente eu fiz, né? Então, se fosse escolher, hoje a primeira coisa a ser estudado seria isso. Você entender o ser humano, se entender as pessoas porque é um leque. No momento habilidade. Que o autoconhecimento vem várias coisas embutidas, né? A inteligência emocional, a escutativa, que não é muito falada.
Porque na comunicação todo mundo acha que é só falar. Sim. E tá todo mundo verborrágico. A minha prima sempre fala, vem agir com uma palavra verborrágica. Mas é porque todo mundo quer falar. Sim. Todo mundo quer um microfone, quer uma câmera e tome a minha opinião e engula a minha opinião. Não é assim. A minha comunicação, ela só valida ela se torna perene quando eu sei escutar. Eu aprendi sobre comunicação ativa na minha profissão, estudando serviço social. A escutativa, ela é fundamental, Rossini. É aqui que nós aprendemos. Porque às vezes, muitas das vezes, você escuta para responder. A pessoa tá falando, aí tu já fica assim, mas eu vou responder. Eu tenho que devolver na mesma moeda, porque eu quero... É reativo, aí aquela reatividade, que é o que a gente hoje está tratando, que até o CVV, né, fala, que é a questão da comunicação não violenta. Que não é o que você fala, é como você fala. Mas o escutar, a arte do escutar é algo muito mais minucioso, é muito mais sério. Porque se eu vou para uma plateia, eu observo, Gil, você vai palestrar para mulheres da periferia de Japeri. Eu tenho que escutar o que essas mulheres vivem lá. Não posso chegar lá toda no salto, porque eu sou mentora, não posso ficar rotando. Eu tenho que chegar lá e ter essa simplicidade, essa humildade da escuta. Porque o que elas irão trazer para mim, que eu vou construir a minha palestra. Me corrija se eu estiver errado. Essa comunicação, ela vai gerar uma conexão. Sim. Tanto que em 2024, Rossini, é vídeo, comunicação que cria conexão. Né? A Amazon, eu estava olhando um podcast onde um profissional de marketing, ele fala que esse ano a Amazon fez um levantamento juntamente, até o Instagram também fez, semana passada ele lançou. São vídeos curtos, mas esse curto que quer criar um vínculo. Se a gente for olhar a propaganda atual do Itaú, que tem a Fernanda Montenegro, na essência, né, muito, que é o que a gente vai falar até mais uma vez, vou fazer, levantar o que eu estou trabalhando hoje. O meu curso vai trazer isso, o storytelling, que muita gente já está falando, mas muita gente, mas o que é? É narrativa, são histórias. É o que a gente... Histórias que conectam, né? Então, assim, você tem essa habilidade. Você quer saber o início, o meio e o fim. Então, assim, hoje você tem que estar de posse disso, mas da sua essência. Não precisa estar imitando o A ou B. Você pode trazer como referência. Estávamos conversando isso ali fora. Sobre a autenticidade, né? E dentro disso, o Empúria Pod, para vocês entenderem, não tem como seu gestor, como direção, alguém formado em publicidade, jornalismo. Não, mas tem uma pessoa faminta e pessoas famintas de conhecimento e de escutar profissionais. Verdade. Então você pode ver aqui que o nosso episódio vai ser muito menos eu falando e escutando muito mais e perguntando. E nessa temporada já anotando. Porque é muito mais do que eu anoto, eu aprendo mais ainda. Sim. Dentro disso eu também quero fazer um agradecimento para Yasmin, Terra Doces e Sabores. Gustavinho é um dos melhores operadores aí de todo o Brasil. Terra Doces e Sabores, ela está patrocinando esse episódio. Tá? Eles são da Zona Oeste, entregam em todo o Rio de Janeiro. Foram recebidos, a nossa equipe foi recebida muito bem por ela quando entrou em contato para fazer o patrocínio desse programa, até porque nós sabemos ali que nós temos custos operacionais e tudo mais, e estamos começando, temos muito orgulho de falar isso, e apoiaram aqui as grandes empreendedoras que estão aqui hoje. Obrigada. Terra Doces e Sabores. Eles têm doces, salgados, trufas. Enquanto eu tô falando aqui, vai estar um QR Code na tela. Eu sempre erro o lado, mas vai estar um QR Code na tela que vai direcionar você diretamente para o contato da Yasmin. E também deixar, né, bem claro, é uma marca que está começando, uma empreendedora que está começando, e isso me dá muito orgulho. Sabe por que me dá muito orgulho? Porque muitas das vezes você entra em contato com grandes marcas, e as grandes marcas, elas olham e falam, não, vocês ainda são pequenos. Só que esses pequenos vão ser grandes amanhã. Ninguém começa grande. E os pequenos, como a Yasmin, que tem essa mentalidade, olham a gente pequeno e falam, cara, eu vou apoiar, eu vou valorizar. Eu vou apoiar sim, vou patrocinar, vou colocar meu dinheiro, né? Que é o que a galera trava muito. E tá quebrando completamente a crença limitante. Vai estar participando desse episódio aqui de forma vitalícia com a gente. E eu tenho muito orgulho de estar... levantar essa bandeira, né? De estar anunciando e carregando com a gente por toda a nossa história aí
Terra Doces e Sabores. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado de verdade. E também agora quero presentear vocês, tá? Só um momento. Esse aqui, Tânia. Ai, obrigada, gente. Da Tânia, coloca uns papeizinhos. Ai, obrigada. Vamos abrir? Podem abrir porque contém mensagem. Aí. Contém uma mensagem. Ai, gente, temporada 2024 veio com tudo. Pronto. Verdade. E essa mensagem tem tudo a ver com a Empúria Pod e com a Empúria Brava, que é a marca que produz esse programa. Uhum. Esse é a única. Olha, esses 2 cartões atrás tem uma mensagem. É o principal. Nada nem ninguém pode te substituir ou tirar o que é destinado a ser seu. Eu recebo. Esses cartões é para vocês presentearem alguma mulher. Tá? Esse cartão é para você presentear uma mulher. Dentro tem o para vocês. Tá? Dentro aí tem outros presentes. Esses são para vocês passarem. Tá. Presentear. Isso. Ai, amei, gente. Eu amo caneca. Vai dar uma não. Gente, que lindo. Rossini e Jô. Vamos lá, vamos ver se vocês gostam. Ai, Aí, se não gostarem, não falem, por favor, tá? Eu já amei, gente. Eu amo caneca. Amei. Vamos inaugurar, né, gente? É? Adorei. Vamos inaugurar, né, Rafa? Vai fazer parte dos meus stories. Pronto, aí. Por favor, marquem a gente. Vou marcar, por hein? favor. Em breve vai ser a minha e eu vou estar também falar. Ó, o spoiler de 2024. Pronto aí. Gente, vai ser, já é sucesso, né? Adorei, muito obrigada. Virtuosa. O mundo precisa da sua sabedoria, da sua disciplina, dos seus valores, da sua dedicação. Com certeza. Obrigada. E dentro tem um cartão. Tem um cartão. Esse cartão, só pra você saber, esse cartão na parte de trás dele é pra você fazer parte do nosso clube do Empúria Pod. Agora vocês já fazem parte. E atrás esse QR Code vai direto pro seu Instagram. Que legal. Tá? Então você pode andar com você ali. Se alguém pedir seu Instagram, você apresenta o cartão. Gente, tá? Show. É uma lembrança nossa. Espero que gostem. Amei. E muito foi obrigada. feito com muito carinho, tá? Obrigada, muito carinho, de gente. verdade. A equipe, gente, tô me sentindo muito acolhida. Amei dividir contigo, né? Amei A Rafinha. também. Não acabamos, Não, agora vamos assim, entrar na melhor parte. É que já entrou num negócio assim, né? Envolvente. Envolvente, uma coisa mais intimista. A ideia é a gente comunicar e passar a verdade, passar a mensagem aqui, ó. autêntica. Aham. Então, a nossa essência não é manipular, glamorizar, não é trazer verdade, trazer mensagem autêntica para todos os tipos de público empreendedores que têm fome de aprender. Encaminhando para o final do programa, quero trazer uma dinâmica aí para vocês. Vamos lá, essa parte eu tava bem animada, bem animada. Vamos lá. Rafa, me diga 3 pontos que você irá trabalhar para aumentar sua produtividade. Lembrando que esse programa é vitalício, ou seja, você sempre vai ter ele para você olhar ali e falar, poxa, eu vou trabalhar isso. Então, eu vou trabalhar... Para 2024 foi um dos pontos que realmente eu coloquei no meu objetivo, meta para esse ano, é ter mais constância, disciplina e a mentalidade sempre, eu chamo de mentalidade de aço, né? Blindada para o lado negativo, as vozes, ruídos, não fazerem parte do que eu quero aplicar. Muito bom. E para a Jutânia... Eu não vou repetir. Não vou repetir. Lógico. Não repetiria, porque senão já. Quando uma tá respondendo, você vai pensando. Tá aqui articulando. Não. Escutando. Eu sabia que ia acontecer isso. Vou fazer isso mais vezes. Pegadinha. Me diga como você se vê daqui a um ano e aonde. Um ponto que acredita precisar melhorar como prioridade. Um ponto. Vamos lá. Melhoria. Constância. Porque o empreendedorismo, ele tem... Só um parênteses aqui. Nós que trabalhamos em casa, a gente também luta com a gente. Trava batalhas internas. Sim. Então, tem em algum momento que o teu senso criativo vem várias coisas, mas nada
consegue fluir. Então, eu já consegui perceber que, às vezes, eu tenho uns bloqueios criativos. Eu tenho uma ideia, mas não consigo colocar no papel. E isso a gente quebra, assim como treino de oratória, treino de conhecimento, de quebra de mentalidade, é prática. Então, é na constância. Criatividade, que você fala. Isso, no sentido de criatividade. Você cria... Eu tenho uma ideia... Mas o bloqueio bate quando você traz para projetar aquilo. Projetar. Tipo assim, como é que eu vou articular essa ideia? Eu tenho uma ideia, geralmente... Do nada, num passeio com a minha bebê na praça, puxa, essa ideia, interessante, eu trazer esse material. Mas como é que eu vou construir? Como eu vou trabalhar? Ou seja, às vezes até a gente fica refém das próprias ideias. Às vezes eu me vejo nisso. Talvez não, às vezes é uma autocobrança que a gente fica, que é aquela mentalidade, né? Os pensamentos intrusos. Então, para esse ano eu quero a constância. E daqui a um ano, dia 9 de janeiro de 2021, ou 25, eu quero estar com esse mesmo entusiasmo, com a mesma crença que eu vou estar vivendo dias melhores. Estou construindo hoje, mas eu sei que vai ser um ano de colheita. Eu vou estar glorificando pelas conquistas que estão por vir. Muito bom. Muito bom. Eu gosto de... Eu pensei em trazer isso porque vai ser um programa que você vai assistir dia 9 de janeiro de 2025, dia 9 de janeiro de 2026, dia 9 de janeiro de 2027. Então você pode, cada ano, criar esse... Se for bom para você, criar esse momento de se comprometer. Eu, particularmente, eu me comprometo sempre com coisas que eu posso cumprir, que não dependem de fatores externos. Porque quando eu me comprometo com meta financeira, ou quando eu me comprometo com metas de vendas até, eu estou me comprometendo com fatores externos. Então eu tenho uma probabilidade de me frustrar. Porque pode acontecer coisas que não estão no meu alcance e eu perder aquela meta. E eu, como vendedor, eu tenho muito orgulho da minha profissão, que é vendedor. Eu não aceito perder meta. Então eu não vou me comprometer a uma meta que eu não tenho certeza que eu vou bater, que eu vou chegar. Então eu estou trazendo essa reflexão para vocês, para que a gente consiga ter um controle. Então vocês vão ter esse controle em cima dessa dinâmica. Espero que gostem. E eu queria pedir para Rafa agora deixar um recado para os nossos espectadores que estão acompanhando a gente aí já um pouco mais de quase uma hora. Verdade. Deixar um recado aí para eles e para suas mentoradas. Enfim, fica bem à vontade. Tá? Eu costumo sempre falar para quem está iniciando no empreendedorismo, não justificar por que ainda não iniciou. Porque muitas empreendedoras, elas têm muita questão de ser acolhida, ter o apoio, a rede de apoio. Meu esposo não me apoia, minha mãe, meu pai não me apoia, meu filho não me apoia. Mas independente de qualquer tipo de apoio que você não tenha, é importante você se apoiar primeiro, porque o sonho é seu. Então é você que precisa executar. Eu sempre falo isso para quem está iniciando, não olhar para esse cenário, né? Porque o apoio ele vai vir de quem a gente menos imagina. E é de quem normalmente está empreendendo e iniciando junto com você. Então, quem está iniciando no empreendedorismo, é muito bom a gente já construir, né, essa trajetória com pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você, que estão falando a mesma língua que você, pensando a mesma coisa que você. Porque a gente precisa ter a nossa mesa, né? Não tem como a gente empreender e andar com quem é CLT. A linguagem é diferente, né? E também não justificar sempre, eu não tenho um bom celular, eu não tenho uma boa câmera, eu não tenho um bom cenário, eu vou esperar ter tudo isso para poder começar. Você não vai começar. Você sempre vai dar a desculpa de que tá faltando alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. A sua meta não vai estar na sua meta. A sua meta não vai chegar, né? Então, eu quando comecei, eu não tinha nada. Eu só tinha um celular e eu comecei com aquilo. E não era nem um celular de alta qualidade. Mas eu comecei. Então, eu não tinha nem como justificar que eu não vou começar, porque as pessoas me colocaram nessa posição de vai. E eu fui. Né, eu não fiquei pensando, será que eu vou? Não deu tempo de pensar. E você está indo. E eu estou e continuo indo, né? Então, que as pessoas tenham esse pensamento de não ficar pensando, aprendeu, aplica rápido, errou, conserta rápido. Porque quando a gente para ficar pensando, a nossa mente, ela cria autossabotagem. Então, se você está iniciando, você não cria essas falas, né? Como se fosse para te confortar ou para que você
vá conseguir futuramente numa determinada data, porque você não vai chegar lá se justificando. Você quer começar, começa com o que você tem. Muito bom. Gil, manda um recado para os nossos espectadores aí, por favor, que estão aqui. Eu sempre falo, Rossini e Rafa, que quando você fica nesse, como eu posso dizer, envolto desses pensamentos, você tem sempre que saber entre o que você sente e o que você sabe. Eu sempre falo para as minhas alunas, fique com o que você sabe de você, que é o seu melhor. Se você tem a habilidade de falar, de vender, né? Se você é conselheira, se você é organizada, você tem muito mais para servir. Porque ficar esperando o aval eu sou de terceiro, você não vai sair do lugar. Né? As meninas que eu falo, que eu estou trabalhando, que eu trabalho tanto com mentorias de comunicação, como na parte do RH, né? Eu faço portfólios de RH, sento para que as meninas que não sabem mexer o liquidinho, eu estou ali dando um suporte. E eu sempre falo, comece, dê o primeiro passo. Eu tiro sempre aquela parábola, que quem coloca a mão no arado não olha mais para trás, é seguindo. A gente não tem tempo mais a perder. Né? Se conecte consigo mesmo e siga. Perfeito. Tá bom? Perfeito, muito bom. Eu sempre peço esses recados, né, de vocês, né? E sempre vou continuar pedindo, porque eu acredito que cada uma tem uma essência, cada uma tá dando a sua área de atuação. E quem está nos assistindo fica ali o episódio todo escutando, se identificando, se conectando. Sim, e quer essa mensagem aí para alimentar mesmo seu espírito, sua cabeça, enfim, sua mente. Gente, vou pedir para vocês não deixarem de seguir a gente nas nossas redes sociais e não deixarem de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, porque a gente está crescendo e precisamos da sua colaboração, tá? Então, até a próxima. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Eu que agradeço. Rafa, eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado de verdade.